Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Flamengo, torcedora do Flamengo, tudo bem? De certa forma, também um bom dia para os torcedores e torcedoras do Corinthians e também do próprio Atlético Mineiro. Por quê? Porque esse jogador que eu vou falar neste vídeo, ele é especulado no momento nessas três equipes. Há uma disputa dessas três equipes por esse jogador. Neste momento, eu diria que duas equipes estão um pouco mais à frente nessa disputa, que é Flamengo e Corinthians. Trata-se do zagueiro brasileiro Felipe, que joga no Atlético de Madrid. Algumas fontes dão conta de que o Flamengo já está muito perto de contratá-lo. Outras fontes, contudo, falam que o Corinthians pode levar o jogador para o Parque São Jorge. Na verdade, foi no Corinthians em que ele se destacou muito, né? O Felipe cairia bem no Flamengo. Eu diria para vocês o seguinte, olha só. O Corinthians tem problemas defensivos, evidentemente, mas tem zagueiro interessante, tem zagueiro muito bom. Tem uma linha defensiva muito segura. O Atlético Mineiro também tem bons zagueiros. Neste momento, precisa sim fazer uma contratação de um zagueiro. Perdeu um zagueiro muito importante, Júnior Alonso. E o Felipe seria também um grande substituto, mas o Atlético também tem hoje uma primeira linha muito bem trabalhada. E os jogadores que lá estão podem perfeitamente dar conta. O Galo precisa de um zagueiro, mas dá para viver com a zaga que tem neste momento. O Flamengo precisa muito mais do que essas duas equipes, que é um caso bem diferente. O Flamengo tem o Davi Luiz como zagueiro, e não tem nenhum outro zagueiro confiável. A gente poderia falar que o Rodrigo Caio é esse zagueiro confiável, mas o Rodrigo Caio é de vidro e ele quebra o tempo inteiro. Aliás, é o típico jogador que o Flamengo precisa considerar seriamente para contratar, para renovar contrato, porque às vezes é um jogador que não adianta ter tanta habilidade, não adianta ter toda essa condição técnica se ele não consegue jogar. Ele não joga. Então, do que adianta ter um jogador que tecnicamente é muito bom, mas ele não joga. Então, o Flamengo, para mim, está atrás de Corinthians e Flamengo no sentido de ter uma defesa hoje que mais precisa de zagueiro e que precisa realmente se reforçar. O Felipe, ele seria muito bom reforço para essas duas equipes, Corinthians e também Atlético Mineiro, mas seria um reforço absurdo para o Flamengo, meus amigos. Um reforço absurdo para o Flamengo. Por quê? Porque o Felipe é o zagueiro no estilo, inclusive, europeu, o zagueiro que a Europa gosta. O Felipe, quando ele sai do Corinthians, vai para o Porto, rapidamente ele se adapta. É imediato, não demora nada, ele consegue se adaptar, consegue fazer um jogo muito interessante. Praticamente ele gera sustentação que a defesa do Porto não tinha. E a qualidade do seu jogo é tão grande que ele, rapidamente, ele é transferido para o Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid, ele se torna simplesmente a melhor contratação recente da equipe espanhola. A melhor contratação. A melhor. É muito respeitado no clube, muito respeitado na Espanha. É um jogador que poderia perfeitamente ir para outros cenários, caso não tivesse, por exemplo, 32 anos e caso também ele não tivesse manifestado o desejo de retornar para o futebol brasileiro. Antes de continuar com esse vídeo, eu queria falar para vocês que esse vídeo ele tem um patrocínio. Peço permissão para você para falar que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, tida como muito respeitável, em função, meus amigos, minhas amigas, de entregar rapidamente o lucro para os seus apostadores, sem burocracia, sem confusão. É uma casa de aposta que está no mundo inteiro, patrocina grandes equipes do futebol mundial. Você que curte uma aposta esportiva, não há por que você não se cadastrar na 1xBet, já que é uma das mais confiáveis do planeta. Eu pesquisei isso, inclusive na Inglaterra, para trazer esse patrocínio para o meu canal. Não traria qualquer patrocinador para o meu canal. Eu confio na 1xBet. E na 1xBet você vai encontrar os grandes jogos do futebol mundial e também aqueles jogos que aos nossos olhos são grandes. Como, por exemplo, inúmeras partidas do Campeonato Carioca deste final de semana. Inclusive jogos do Mengão, jogo do Mengão. E também você vai ter hoje, por exemplo, às 17 horas, você vai ter pela Copa da Inglaterra, o Manchester United contra o Middlesbrough, isto às 17 horas. No mesmo horário você vai ter pela Ligue 1, a Liga Francesa, o Marseille. Marseille vai entrar em campo para jogar contra a equipe do Marseille, vai jogar contra a equipe do Rennes. E um pouco antes, um pouco mais cedo, às 16h30, vai ter pela Bundesliga. Bundesliga, meus amigos, vai ter o jogo do Hertha Berlim contra o Bochum. Então, esses são três jogos interessantes. Eu diria para vocês que nos três jogos vai ter realmente aí muito jogo, meus amigos, muito jogo acontecendo. Então, eu sugiro a você que, se você não é cadastrado, que se cadastre, use o link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário ou fixado. E use também o código promocional ANCHIJOSA para você falar para os caras que vale a pena
patrocinar o meu canal. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela gentileza. Fechando parênteses, vamos voltar a falar do Felipe. Felipe é um zagueiro diferenciado. Felipe é um zagueiro diferenciado. Eu vou falar aqui um pouco mais, eu vou direcionar um pouco mais para os interesses do Flamengo, evidentemente, né? Porque o Flamengo, na minha opinião, é a equipe que tá dando aí uma espécie de atravessada nesse processo de um jogador que, ao contrário do que falam muitas pessoas, não é o Corinthians que atravessa o Flamengo, é um pouco o contrário. Mas o Flamengo é a equipe, na minha opinião, que mais precisa do jogador Felipe neste momento. Mais precisa do Felipe. Isso é um ponto. Outro ponto é que o Flamengo precisa contratar imediatamente. Caso o Felipe chegue no Galo, a gente vai fazer um vídeo aí específico falando disso. Caso chegue no Timão, a mesma coisa. Mas neste vídeo a gente vai pensar o Felipe no Flamengo. Com a companhia do Davi Luiz, a defesa do Flamengo ficaria realmente muito interessante. Felipe e Davi Luiz ficaria muito forte. Teria finalmente uma segurança muito grande. O Felipe é muito bom no jogo aéreo, muito bom no jogo aéreo. Defensivo e também ofensivo. Ele faz muitos gols. No jogo aéreo ofensivo, evidentemente. É um jogador que tem um tempo de bola muito bom, apesar de ser alto. Ele tem 1,90 m, mas ainda assim tem ótimo tempo de bola. 1,90 m e também junto com o tempo de bola. Isto faz dele um zagueiro muito respeitado na Europa. Mas não somente isso. O Felipe é um zagueiro que sabe, tem uma noção muito boa de ser o último homem e tem uma noção muito interessante também do momento certo, gente, o timing, sabe? De sair da linha e ir ao ataque, ao portador da bola das equipes adversárias. Em geral, faz isso com muita segurança. Geralmente, quando ele vai para esse tipo de embate, raramente ele perde. Ou seja, é um zagueiro que o Flamengo precisa demais. A zaga do Flamengo hoje está muito fragilizada em função de que, como eu disse, o Rodrigo Caio não joga e porque o Davi Luiz praticamente tem que fazer muita coisa sozinho. E também o Davi Luiz precisa de um outro zagueiro muito forte. Na carreira do Davi Luiz, ele costuma jogar muito bem quando ele também tem um bom zagueiro ao seu lado. Quando ele precisa ser o responsável pela segurança da defesa, é o único responsável, nem sempre funciona. Então o Flamengo hoje vive um paradoxo, porque o Flamengo tem zagueiros altos, né, como por exemplo o Gustavo Henrique, mas que não funciona no jogo aéreo, gente, defensivo. É curioso que o Gustavo Henrique ele é até bom no jogo aéreo ofensivo, mas defensivo é horroroso, é pavoroso. É um cara tão enorme, tão grande daquele jeito, que não consegue ser bom no jogo aéreo defensivo. O Flamengo precisa se livrar dessas, né, gente? Gustavo Henrique, Léo Pereira, né, essas coisas aí. Precisa se livrar desses jogadores, gente. Precisa, evidentemente, ter uma contratação de peso, parar de se aventurar com essa questão do zagueiro. Não dá para contratar qualquer um. Fez uma boa contratação com o Davi Luiz, que ainda para mim, ainda está devendo no Flamengo, evidentemente, mas tem tempo para devolver aí para o torcedor. Agora, de certa maneira, né, se a gente parar e pensar na zaga do Flamengo, chegou muito jogador aí, né? Jogador que não serve muito, sabe? E o Flamengo precisa, assim, gente, de forma urgente de um zagueiro grande, um zagueiro bom, um zagueiro que dá personalidade para a defesa, um zagueiro que dá personalidade e estatura para a defesa, que é o que faz o Felipe. Felipe é realmente um zagueiro acima da média. Eu diria que neste momento, inclusive, está jogando mais do que o Davi Luiz. Lá na Espanha, ele, como eu disse, é muito respeitado, né? E o contrato dele termina neste meio do ano, gente. Então, veja bem, não é tão complicado trazê-lo, por quê? Porque o contrato dele termina no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube brasileiro, inclusive com o Flamengo, mas até mesmo em função de se assinar um pré-contrato, é porque ele já está falando, sinalizando para o Atlético que ele não quer ficar lá em Madrid. Então, seria muito mais tranquilo fazer uma negociação e trazer o jogador, porque senão o Atlético de Madrid pode perdê-lo no meio do ano. Então, não seria tão complicado assim. É realmente um zagueiro acima da média, um zagueiraço, um zagueiro muito bom. Quando ele saiu do Corinthians já era um grande zagueiro, né? Era um pouco lento até, mas lá na Europa ele parece que ele sabe lidar muito bem com essa lentidão. Então ele não é um zagueiro rápido, mas ele sabe lidar muito bem com a ausência de velocidade no seu jogo, porque ele tem um ótimo posicionamento, meus amigos. E tem também um ótimo tempo, não somente de bola, mas também um tempo interessante para dar o bote nos atacantes adversários. Por isso, eu diria que Felipe seria, em tese, para o Flamengo, uma excelente contratação. Vale muito a pena realmente ir nessa briga, ir para essa briga pelo Felipe até o final e levar o Flamengo, o Felipe, para a Gávea. Seria de fato um grande reforço para o Mengão. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.